Olá, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? Nós estamos na apostila 3, na página 77. Vamos falar hoje de Machado de Assis, maior escritor brasileiro, sem sombra de dúvidas. Nós poderemos empatá-lo com alguns outros, poderemos, Graciliano, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, tantos outros, mas ele é o maior escritor brasileiro, ok? E o Machado de Assis nós vamos encontrar na obra dele, em qualquer obra realista dele, as mesmas características. Por que obra realista? Por que você frisou isso tanto, tio Fábio? Porque ele também escreveu obras românticas. Quando ele inicia o processo de escritor, ele começa a fazer folhetins românticos. Esses livros são interessantes, são bons, mas não chegam aos pés da grandiosidade da obra realista do Machado de Assis. E essas características, elas têm que ser lembradas por vocês nos vestibulares, porque elas são fáceis de se lembrar. Falou em Machado de Assis, você está numa segunda fase da USP, uma segunda fase de uma Unicamp, uma segunda fase de uma grande universidade, você vai ter que fazer resposta dissertativa. Digamos que tem uma pergunta sobre Machado de Assis. Encaixe essas características da obra dele de alguma maneira. Diálogo com o leitor, sempre. Vamos ter como número 1, né? Sempre haverá o diálogo com o leitor. O narrador conversa conosco, leitores. Ele nos traz para si. É como se ele desse o braço para a gente, desse a mão para a gente, abraçasse a gente e falasse, vem cá, vou te contar uma história sobre a sociedade. Lembrando que no realismo o que interessa é a sociedade. Vou te contar da grande hipocrisia que é a nossa sociedade. Você há de acreditar em mim. Então, esse diálogo com o leitor é uma maneira do Machado de Assis te seduzir para concordar com o ponto de vista dele. E muitas vezes, todas as vezes, ele está fazendo uma crítica contundente à classe média. Quem é que lê mesmo? A classe média. Então ele está falando mal da gente e a gente vai concordando com ele. O senhor tem toda a razão, seu Machado de Assis. A classe média é bem perigosinha, hipócrita, né? Fala uma coisa, faz outra. Faz uma coisa, fala outra, ok? Então o diálogo com o leitor é uma das estratégias dele ter se transformado num grande escritor e quase um filósofo, quase literalmente um filósofo. Nós vamos ter também a metalinguagem. Ele vai conversar conosco sobre a criação artística dele, sobre a obra dele. Então ele não tem problema de dizer assim, esse capítulo aqui talvez não seja bom. Talvez você, leitor, tenha alguma crítica com relação a ele. Agora eu vou começar a falar sobre traição no casamento, sobre adultério. E talvez alguns dos leitores não se interessem por esse assunto ou achem um pouco pesado, principalmente as leitoras, talvez não gostem. Então eu aconselho que você pare de ler. Pare aqui, neste capítulo. Tá bom, não prossiga. E de repente no outro capítulo, logicamente que você está seguindo a obra, ele fala assim, não resistiu, hein, caro leitor. A obra tem dessas coisas mesmo, né? Acaba nos seduzindo pelo aquilo que a gente tem de uma certa maldade implícita em nós mesmos. E ele nos carrega para a história, lá vamos nós, né? Então ele fala sobre a obra, ele conversa sobre a obra o tempo todo. Então quando ele fala sobre a obra, a gente tem essa figura de linguagem chamada metalinguagem, ok? Essa figura de comunicação chamada metalinguagem. Nós vamos ter um pessimismo típico de Schopenhauer, é um pessimismo terrível, nihilista, não vê muita funcionalidade para a existência. Para que existimos? Que bobagem, né? Schopenhauer é maravilhoso. Schopenhauer dizia que há duas coisas boas no mundo. Primeira, não nascer. Segunda, se nascer, morrer logo. Cara otimista. Né? E o Machado de Assis, seguindo esse pensamento de Schopenhauer, esse niilismo de Schopenhauer, não via mesmo grandes funções na existência. Mas já que aqui estávamos, vamos nos divertir. Como assim? É isso. Então ele trazia o pessimismo, mas ele quebrava esse pessimismo com humor. Então ele brincava com as coisas da vida, ele brincava com a sociedade, ele brincava com a análise profunda da psicologia de seus personagens. E ele brincava com muita ironia. Então, aí nós temos mais características do Machado de Assis, né? Pessimismo, quebrado pelo humor e pela ironia. Mais 3. Nessa altura do campeonato, diálogo com o leitor, metalinguagem, pessimismo, ironia e
humor. Yes? O que mais? O cavalheiro, ele gostava de ser muito polido. Ele escreve de maneira muito polida, de maneira muito sofisticada. Ele é extremamente sofisticado. Em qualquer situação, por mais terrível que seja, que haja, por exemplo, uma cena de sexo, que haja, por exemplo, uma briga conjugal, ele é sempre eufêmico. Eufemismo é uma figura de linguagem que ameniza certas situações que são pesadas, que são difíceis, que são desagradáveis. Ele é sempre polido, ele é sempre sofisticado. Ele sabe falar de coisas muito desagradáveis da maneira a mais delicada possível. Eufemismo. Lembrando que o eufemismo também não deixa de ser muita ironia, né? Ele carrega na ironia esse danado desse Machado de Assis. E a outra característica que eu quero que vocês guardem, essa é bem típica dele, é a chamada digressão. Digressão já deveria ser uma palavra muito corriqueira para nós, porque nós fazemos muita digressão. O que é digressão? A gente tem um assunto para conversar, só que de repente a gente desvia, fala sobre outra coisa. Depois volta para aquele assunto. Aí depois desvia de novo, fala outra coisa, depois volta. Então o Machado faz isso o tempo todo na sua obra. Ele está contando uma história, vamos imaginar Memórias Póstumas de Brás Cubas, e nós temos lá o Brás Cubas conheceu a Marcela, mas ele estava indo até uma loja para consertar o relógio dele, que estava quebrado, e no meio do caminho ele encontrou um burro. Ele olhou para o burro e percebeu que o burro estava empacado, estava dando um trabalho enorme para o patrão dele. E o patrão batia no burro, mas o burro sempre com aquela cara parada e não se movia. Como se dissesse, bate patrão, pode bater, mas você não tira de mim o direito de teimar. Aí ele prosseguiu, chegou até a loja e encontrou a Marcela e deu o relógio para ser consertado. Perceberam a digressão? A digressão é uma mudança de assunto, depois volta para o assunto central. Por que ele faz isso? Para aumentar a quantidade de conversa. Vamos falar sobre mais coisas, quase que filosoficamente. Percebe que o burro, o que ele imaginou o burro, o que o Brás Cubas imaginou o burro falando? Pode bater, mas você não tira de mim o direito de teimar. Será que isso é relativo ao burro? Não, é a nós, da sociedade da classe média, que somos assim. Nós podemos sofrer o que for, mas ninguém tira o direito da gente de teimar naquilo que a gente quer. É Machado de Assis maravilhoso, não? Então nós vamos ter aí diálogo com o leitor, metalinguagem, pessimismo, ironia, humor, eufemismo, digressão. Vamos deixar isso como base. Seu tio já falou para vocês, olha aí na página 77. O realismo psicológico, ele vai lá no micro da alma do personagem. A gente chamaria até de micro-realismo psicológico, de tão profundamente que ele retira a verdade do personagem. O personagem simboliza todos nós, claro. Então, ele é como se ele desnudasse o personagem, nos desnudando, nos deixando nus. Ele traz toda a nossa verdade, os nossos equívocos, as nossas maldades secretas, os nossos desejos, os mais íntimos que a gente não revela, ele busca e traz para a gente. Como não ser o maior escritor do Brasil, um dos maiores do mundo? Depois nós vamos ter um retrato social. Ele traz uma postura muito crítica com relação à sociedade, por acaso, do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, ali no século XIX. Então ele fala sempre da sua obra, que se passa no Rio de Janeiro. Muito pouco da sua obra se passa numa cidade vizinha ou no campo, mas sempre está ligada à cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos ter um pessimismo existencial, melancolia, uma influência filosófica de Schopenhauer, como seu tio disse, e os recursos de expressão, a digressão e a metalinguagem. São muitas as obras. Seu tio puxou Memórias Póstumas de Brás Cubas porque ela é interessantíssima. Ela inaugura o realismo no Brasil. O que é mesmo Memórias Póstumas de Brás Cubas? São as memórias desse cavalheiro chamado Brás Cubas depois que ele morreu. Então, o que ele é? Ele é um defunto autor. Primeiro ele morre, para depois escrever sua obra. Mas, tio Fábio, isso não parece muito realista? Parece, gente. Porque ele, estando morto, ele pode fazer uma análise livre de como foi a vida dele. Ele pode contar tudo, sem medo de ofender, sem todos esses medos que a burguesia traz, que a classe média traz, né? Então, o Brás Cubas acaba revelando todas as verdades dos outros e as suas. Todas mesmo?
Machado de Assis é espinhoso, ele nos pega, tem coisa que ele esconde de nós muito detalhadamente e a gente tem que ter muita visão para entender uma obra machadiana. Como vocês fizeram um trabalho para mim sobre o espelho, quando vocês disseram assim, nós temos lá o Jacobina, que é uma personagem redonda, e as outras personagens são retas. Impossível. Personagens de Machado de Assis não podem ser personagens retas ou planas, sem aprofundamento psicológico. Elas estão sempre a serviço da psicologia humana. Então elas são sempre personagens redondas. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre Machado de Assis. Até daqui a pouco.